Olá! Boa noite! Tudo bem com você? Hoje, terça-feira, dia 24 de março de 2025, e nós estamos aqui para mais uma live do livro A Lei do Reconhecimento. Esse livro aqui poderoso que tem transformado a vida de muitas e muitas pessoas. E hoje, a minha convidada mais que especial é a Evânia. A Evânia, ela mora em Marabá, no Pará. Olha só, gente, ela mora em Marabá, no Pará, e ela estará aqui hoje conosco para falarmos do 10º capítulo do livro A Lei do Reconhecimento. E sabe o que fala o 10º capítulo da Lei do Reconhecimento? Fala sobre reconhecimento de uma oportunidade de ouro. Esse capítulo é curtinho, mas é um capítulo poderoso. Você tem reconhecido as oportunidades que Deus tem dado para você? Você tem reconhecido? Olha só, o início fala assim, ó: a oportunidade é um presente de Deus. Oportunidade é qualquer situação em que suas qualidades e dons, conhecidos ou desconhecidos, podem ser reconhecidos, recebidos e, no final, recompensados. Então, para que a gente inicie, né, essa live com a Evânia lá de Marabá, do Pará, eu vou convidar ela aqui. Ela vai aceitar. Ela vai se apresentar já já, na hora que ela entrar. E ela vai também contar um pouquinho de como a gente se conheceu. E nós já vamos para o livro. Boa noite, minha amiga! Boa noite, amiga. Tudo Gratidão pelo convite. Estou muito bem? feliz por estar aqui com vocês. Que bom! A alegria é minha, viu? Obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu sei que você vai contribuir muito. Gente, vocês vão ver que a Evânia é uma menina de Deus, abençoada. Mas para que mais pessoas estejam nessa live, eu vou pedir para você que entrou, Ricardo, Gleice, Rosângela, Bruno, Keila. Oi, Keila, como você está? Marielle. Eu vou pedir para vocês que entraram, que vocês possam encaminhar esse aviãozinho para que mais pessoas estejam nessa live hoje, para saber sobre o reconhecimento de uma oportunidade de ouro. Então, a palavra está com você, Vânia. Eu quero que você se apresente, eu quero que você conte um pouquinho de como a gente se conheceu, para que a gente entre, para não perder muito tempo e levar esse conteúdo tão precioso para cada um que entrou aqui. Tá bom, então vou iniciar me apresentando. Eu sou a Ivânia dos Santos Lima, filha de Euclides Pereira Lima, Eva Lopes de Santo e filha amada de Deus, né? E recebi esse convite da Rê. Eu conheci ela tem pouco tempo, mas o pouco tempo que eu falo que eu acho que já tem quase um ano, né? Através do grupo do jejum, quem ligou eu a ela foi a Ariane, né? Sim. E eu estou muito feliz por participar do jejum. E você também é convidada a estar conosco no jejum também. É um lugar excepcional e seguro, onde a gente fala da palavra de Deus, né? Onde a gente se sente confortada e constrangida também, às vezes, para melhorar. E é isso. E eu estou muito feliz pelo convite e por poder estar aqui contribuindo com o conhecimento que eu já tenho até então, né? Do capítulo 10, né? Uma oportunidade de ouro. É isso aí. E em relação a esse capítulo, reconhecendo uma oportunidade de ouro, o que mais tocou no seu coração, Evânia? Conta pra gente. O que Deus mais tocou no seu coração e que seria muito importante cada um que está aqui nessa live, nessa noite, entender e saber. O que mais que tocou no meu coração foi eu reconhecer as pessoas, porque cada pessoa ela tem uma oportunidade para mim. E eu
vou confessar a vocês algo que, assim, é um pouco constrangedor para mim, e eu não sei se você está passando por essa situação, mas eu olhava as pessoas como um empecilho, como que elas queriam o mal para mim. E hoje eu vejo as pessoas como uma possibilidade de crescimento. Ah, a pessoa faz algo mal, mas ali é uma oportunidade de eu escolher entre o bem ou o mal, se eu vou querer estar com ela ou não. E cada pessoa, ela tem, eu estou aprendendo também uma coisa, que cada pessoa, ela tem uma pepita de ouro para poder entregar o meu coração e contribuir. E através desse livro também, através de alguns outros capítulos que eu já li e acompanhei também através da rede, do pastor Alex e dos outros que contribuíram, eu tenho reconhecido as oportunidades, porque, na verdade, ele fala em todos os capítulos um pouco do reconhecimento, né? De eu reconhecer, porque eu não posso falar de vocês, eu tenho que falar de mim, de eu reconhecer o que eu preciso reconhecer para que eu possa ser feliz também, né? Eu possa fazer o que tem que ser feito como Deus quer que eu faça, obedecendo à vontade dele. Eu não vou falar que é fácil, porque às vezes tem dia que eu olho para algo e eu não consigo reconhecer, porque a minha mente, ela está voltada para coisas que eu um dia aceitei e permiti que acessasse o meu coração. Porém, todos os dias eu estou nesse processo de reconhecer o que vai me trazer a prosperidade. Teve um ponto também que Mike Murdock, ele citou. Eu achei bem interessante porque essa palavra de Marta e Maria, ela está na minha mente, né? Ele falou que Maria, ela aproveitou a melhor parte. Ela foi lá, sentou, ela ouviu a voz de Jesus, ela sentiu cada palavra, ela apreciou cada palavra. E isso foi, assim, eu ouvi da parte dele, isso foi excepcional. E eu tenho algo no meu coração com esse capítulo, porque eu fico pensando, sabe? E meditando sobre ele. Já pensou? Porque uma oportunidade de ouro, ela só vai vir e eu vou conseguir segurar essa oportunidade se o meu ambiente e se eu estiver preparada para segurar essa oportunidade. Quantas oportunidades, ele até fala lá, quantas oportunidades que já se passaram por mim e eu não pude pegar por não estar preparada, não ter maturidade, né? Não ter experiência também. E já pensou se Marta e Maria elas tivessem uma boa comunicação? Porque, por um lado, dá para ver que elas não têm uma comunicação muito boa. Quando eu estou falando, não estou falando mal delas, e sim a atitude delas. Porque se Marta estava na cozinha reclamando de Maria que estava escolhendo a melhor parte, tinha uma má comunicação, talvez de Marta ou de Maria, de não ter se planejado antes para as duas sentar e apreciar a melhor parte de estar com Jesus e contemplando o que Jesus tinha para entregar para elas. Então, isso frisa muito no meu coração, né? Que eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. Às vezes eu até me cobro muito. Hoje eu tive uma experiência excepcional e, na verdade, foi com o meu gestor. Tem a ver até com esse capítulo também, uma oportunidade de ouro, porque eu estou numa empresa e ela me desafia bastante. E meu gestor também, ele é uma visão para mim como de um pai e como uma autoridade que antes eu não tinha esse apreço de obedecer, de ouvir, né? E a oportunidade de ouro também, eu vejo que ela está nisso. Em obedecer e em ouvir também a pessoa e fazer o que tem que ser feito. E hoje eu vivi essa experiência. E você sabe que o que me chamou bastante atenção também foi que o livro fala assim, ó, a oportunidade pode surgir durante um período de crise na sua vida. Então, você que está nessa live e que acha que uma oportunidade de ouro, ela só aparece nos dias bons, você está enganada. Por quê? Ou você está enganado. Por quê? Porque no meio da crise,
Deus pode te dar uma oportunidade de ouro para você crescer. Quantas pessoas foram dispensadas do trabalho, por exemplo, e depois encontraram algo muito melhor para fazer. E aí elas falaram: puxa vida, se eu não tivesse sido dispensada, eu não teria tido essa oportunidade de ouro, de crescer e encontrar algo melhor, né? Então, por isso que a gente não pode reclamar de nada que acontece na nossa vida, porque realmente todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, né? E se nós olharmos como se tudo fosse uma oportunidade, realmente nós vamos atrair isso, né? E aí também fala assim, né? Deus falou com Elias para que ele deixasse o riacho e fosse à casa da viúva de Serepta, a fim de dar a ela uma oportunidade de exercitar a sua fé. Então, esse é o exemplo que ele dá, que durante uma crise, né? Na verdade, a viúva de Sarepta, ela estava passando por uma crise. Mas o que aconteceu? Deus falou com Elias: larga tudo e vai abençoar a viúva. Então, a viúva não tinha nada, ela não tinha nada para comer e nem para dar para seus filhos. Mas Deus enviou, e talvez essa seja a sua realidade nessa noite. Está te faltando provisão, está te faltando alegria, está te faltando um relacionamento saudável com o seu esposo ou com os seus filhos. No entanto, Deus pode enviar alguém, assim como ele enviou Elias, a viúva de Sarepta, ele pode mandar alguém aí na sua casa para te dar uma oportunidade de ouro. Mas eu sempre digo aqui que a oportunidade, Evânia, ela surge para aquelas pessoas que estão prontas para receber e que também creem, porque muita gente não crê. Muita gente fala de Deus, lê a palavra de Deus, mas não crê que Ele é o Deus da oportunidade, que Ele é o Deus da provisão, né? Não crê. Então, a Sim. palavra que serve para você é aquela que você crê. Então, se você crê, você pode receber essa oportunidade de Deus. Pode falar. E você falando dessa oportunidade, da oportunidade de Deus, né? Ele até, Mike Murdock, ele fala, eu acho interessante, que ele fala que a oportunidade, ela é um presente de Deus. E realmente é um presente de Deus, só que eu tenho que estar conectada com Deus para mim poder receber esse presente de Deus, porque eu observo que se eu não tiver alinhada e conectada com Ele, eu não vou Não vou ter visão, reconhecer. não vou ter Eu não, olhos abertos, né, para enxergar aquela oportunidade. Ela vai porque passar. quem abre essa visão é Ele. E aí eu não vou conseguir apreciar essa oportunidade e agarrar ela no meu coração. Ó, o emprego que eu tô é tão interessante, eu vou compartilhar essa parte porque eu acho interessante. Eu vejo sempre, desde o começo que eu entrei, eu vejo como uma oportunidade. Para mim, ele é bem desafiador. Já apareceu várias oportunidades, várias ofertas com valores, pessoas já me deram valores praticamente mais alto do que eu ganho só para me sair. Eu fico naquela coisa no coração. Se as pessoas estão me dando essas ofertas, é porque esse serviço ainda vai me abençoar muito. Eu não vou sair daqui, eu vou continuar aqui. Então, enquanto Deus me permitir aqui nessa empresa, eu vou estar nessa empresa. Então, assim, eu acho que a gente tem que agarrar as oportunidades e buscar entender o que cada oportunidade ela nos proporciona. Porque tudo é presente de Deus para o nosso coração. E tem uma coisa também que é bem nas oportunidades, às vezes, eu vou falar de mim, porque veio de mim, né? Isso é o meu convívio. Eu mesma já reclamei muito das oportunidades, né? Eu estou vivendo uma oportunidade. Eu não vou conseguir. Eu começava a falar, mas quando eu me volto e pergunto para Deus, eu falo, eu não vou conseguir, isso não vai dar certo, e realmente, se eu não agarrar essa oportunidade e colocar fé, crer, como a Refá acabou de falar que eu tenho que crer, porque se eu não crer, eu não vou conseguir agarrar essa oportunidade, Só você crê. eu não vou conseguir fazer o que tem que ser feito, eu vou ficar engatinhando todo o tempo. E essa visão que você fala
ela está aqui no item 4. A oportunidade sempre está próxima de você, aguardando o seu reconhecimento. Aí, em Salmos 84:11, diz assim: o Senhor não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ou seja, a oportunidade está perto de você. Amém. E assim, às vezes a gente pensa que quando você falou da oportunidade, é porque eu tô vivendo uma jornada que eu acho assim bem extraordinária, que antes eu tinha um olhar totalmente diferente, anticristo, pós-Cristo. A minha família, ela é uma oportunidade, a minha vida é uma oportunidade, os meus amigos é uma oportunidade. Ó, de eu estar aqui com a Rê, eu vou confessar algo também para vocês, eu não sei se, mas eu vou confessar, eu confessei para ela antes, nós estava fazendo a oração, eu falei, eu pensei em desistir, mas Deus falou muito forte no meu coração através da Duda. Essa é uma oportunidade de você saber como é que você está. Se eu não for, se eu não me desafiar, eu não vou saber como é que tá a minha consciência, como é que tá as minhas habilidades. Ah, se errar, aí vinha muita coisa. Se você errar, se eu errar, eu conserto. Então, nós temos que agarrar as oportunidades. Se nós errarmos, o segredo é a gente não se culpar. Por quê? Eu tenho aprendido também com a minha pastora, a pastora Camila. Ela fala assim: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se eu errar, eu não sou condenada. Eu tenho que consertar. Agora, se eu ficar persistindo no erro, eu vou viver essa condenação. Então, que nós possamos agarrar, né, as oportunidades que está e buscar reconhecer. É isso. E eu quero deixar para vocês aqui 8 oportunidades de ouro que você deve aprender e reconhecer. Eu vou falar aqui elas, ó. O reconhecimento da oportunidade de conseguir um orientador excepcional. Então, você deve reconhecer um orientador excepcional. Nós não sabemos de tudo, nós precisamos de um orientador. 2, o reconhecimento da oportunidade de um milagre de cura. Muita gente não recebe a cura porque não reconhece que Deus pode fazer isso, né? O cego Bartimeu conseguiu, ele clamou e recebeu a cura. O 3, o reconhecimento da oportunidade de ser recompensado para destruir um inimigo. Davi conseguiu isso quando venceu Golias. Olha só, nós temos que reconhecer a oportunidade de ser recompensados por destruirmos um inimigo. Então, o inimigo, ele não deve ser cevado, a gente não deve negociar com o inimigo, né? A gente deve destruir, né? Aqui diz. O reconhecimento da oportunidade de iniciar uma amizade excepcional, que pode trazer inúmeras alegrias. Olha só, a Evânia falou aqui, né, nessa live, que nós iniciamos uma amizade há 1 ano, mais ou menos, através de um grupo de jejum. E quantas pessoas, Evânia, você aceitou entrar no grupo do jejum que nós fazemos toda segunda-feira, mas quantas pessoas negou de entrar e perdeu uma oportunidade de ouro de se conectar com tantas pessoas boas? Como é gostoso o nosso grupo do jejum, não é? Pode falar. Sim, e ele falou, teve um momento que o Michael mudou, que ele falou, lendo o capítulo, ele falou assim que às vezes nós estamos tão ocupados com o nosso dia a dia, é o último, né? É o 8º, mas eu vou frisar aqui porque isso mexeu muito comigo também. Nós estamos tão ocupados com os nossos afazeres, com os nossos desejos carnais, né? Que nós não queremos reconhecer que algo é bom para nós. Eu fazer um convite para uma pessoa que quer participar do jejum, muitas pessoas, eu já tenho feito o convite, muitas pessoas, elas falam que não tem tempo, falam que está ocupada, que já tem isso, aquilo, vários compromissos, né? Então, assim, para uma pessoa reconhecer que isso é importante para ela, eu tenho, assim, um pouco até me perguntado, pai, por que eu convido as pessoas e elas não querem participar, né? Eu venho me perguntando. E veio muito forte em mim, eu tenho que buscar mais resultados.
Eu não sei se isso é uma cobrança, se for, Rê, você pode me exortar, porque eu estou aqui também para aprender. Imagina. E assim, eu vejo no meu coração que eu preciso mudança para as pessoas ver que aquilo é real, para elas crer. Então, Apesar que a minha vida, mas eu nem vejo, eu tô. sempre é isso não, viu? Nem sempre é isso não. Porque Jesus, por exemplo, mais resultados que Jesus teve, né? Jesus viveu nesse mundo, ele veio como carne, ele veio como homem. Mesmo sendo Deus, ele veio como homem. E muitos não reconheceram a oportunidade de andar com o mestre, né? De Verdade. andar com Jesus. Então, o maior exemplo do que Jesus, e nem todos reconheceram que era ele. Então, assim, não é sobre nós. É porque realmente algumas pessoas vão pegar as oportunidades que Deus mandar para elas e outras não. E tá tudo bem. O que o cristão não pode deixar de fazer é fazer os convites, né? Convidar as pessoas para um grupo de jejum, convidar para ir na igreja, né? Domingo passado mesmo, o nosso personal de Campinas, porque hoje eu estou na cidade de Andradina, fazendo a live daqui da cidade de Andradina, mas o nosso personal de Campinas, o Fer, ele foi conosco na igreja, né? E ele falou para mim, Renata, eu atendo vários cristãos aqui. Nunca ninguém me convidou para ir na igreja, nunca me deu uma Bíblia, porque nós levamos ele para a igreja, nós demos uma Bíblia Cara, para ele. Então, quer dizer, nós reconhecemos nele um filho de Deus, né? E ele reconheceu a oportunidade de ouro de estar na igreja. Aí ele deu testemunho, falou que foi maravilhoso para ele, né? Que ele se sentiu muito bem, que ele quer voltar. Então, quer dizer, são oportunidades. Algumas pessoas, Evânia, e todos vocês que estão nos ouvindo, vão pegar as oportunidades que passarem. Outras não. E tá tudo bem. E tá tudo bem, não é? E é seguindo verdade. aqui, ó, a quinta fala assim, ó, o reconhecimento da oportunidade de uma reviravolta financeira. Olha só, você que está aqui hoje e está passando por um desafio financeiro, aqui fala assim, ó, a viúva de Sarepta conseguiu. Há alguns anos, eu recebi um telefonema de um amigo que estava envolvido em uma organização do ramo de comunicações. Ele pegou um avião e veio ajudar-me. Quem está falando isso é o autor do livro, Mike Murdock. Deus me abençoou de maneira tão maravilhosa que eu consegui ganhar milhares de dólares, mas outros ao meu redor nunca haviam percebido aquela oportunidade. Estavam muito ocupados reclamando das dificuldades. Então, olha a chave para você nessa noite. Pare de reclamar das suas dificuldades. Pare de reclamar das suas dificuldades, porque a oportunidade vai passar até você. Mas se você estiver reclamando, você não vai conseguir pegar. Não é isso? E vamos seguir Sim, aqui. Pode falar. e só uma aspasinha nessa da oportunidade que eu tenho da reclamação, porque é algo que eu tenho usado para mim, uma chave eu senti de compartilhar com vocês, porque eu tinha um hábito antes muito de reclamar. E quando vem um sentimento de reclamação, eu sempre observo para ele e falo: oi, reclamação, você não opera. Eu estou te vendo, você não opera em mim. Eu ordeno que você saia de mim em nome do Senhor Jesus. Olha E outra só. coisa, e é forte, sai. Você ganha força. E quando vier sentimento de reclamação, gente, vai. Vai, sabe por quê? Porque tem bênção lá. É Tem isso pepita de aí. ouro lá. É isso aí. É isso. Amém. Amém. Olha só, vai com reclamação e tudo, vai com medo e tudo, mas não deixa de buscar a sua oportunidade, né? O item 6 fala assim, Evânia, o reconhecimento da oportunidade de tornar-se alguém importante. Davi conseguiu, ele matou Golias. Ou seja, os outros irmãos de Davi, eles poderiam ter ido lá para derrotar o gigante, mas eles não foram. Davi foi. Então, seja nessa noite um Davi. Vá você. Não fique ouvindo as pessoas dizendo para você: você não vai conseguir, não. Ele é um gigante muito grande. Olha só o tamanho dele, olha o seu. Vá. E ele disse: eu vou no nome do Senhor Jesus. Então, você que está aqui nesta noite e precisa
reconhecer uma oportunidade de tornar-se alguém importante. Vá e não ouça a voz do inimigo. O 7, o reconhecimento da oportunidade de apagar da memória cada estigma da sua vida. E o 8, o reconhecimento da oportunidade de ter acesso a um homem de Deus excepcional. E aqui ele Esse fala foi o que eu assim, mais amei. e eu vou falar então e vou deixar você encerrar. Ele fala assim, vocês que estão aqui na live, se não conhece Oral Roberts, ele foi um dos maiores pregadores do mundo da palavra de Deus. E ele fala aqui que vários pregadores jovens, eles se sentaram junto com Oral Roberts, mas eles não conseguiram fazer uma única pergunta sobre a cura divina, porque ele era especialista. O dom que Deus tinha dado para Oral Roberts era o dom da cura. E esses jovens sentaram do lado do Oral Roberts e não fizeram uma única pergunta para ele. Aí ele fala assim: que tragédia. Então, do lado de quem Deus tem colocado você e você não tem feito uma única pergunta para a pessoa. Você está distraído demais nas redes sociais, você está distraído demais nos seus afazeres, nas suas tarefas. Do lado de quem Deus tem te colocado e você não tem feito uma única pergunta para receber algo dessa pessoa. Já que você disse que essa parte também tocou o seu coração, Evânia, pode compartilhar conosco. Assim, o que mexeu muito, eu fiquei me perguntando, sabe, quando foi essas duas, a sétima e a oitava. Eu quero até fazer uma pergunta, era para mim ter feito antes, mas agora é o momento, né? Apagar a sétima, que é apagar o estigma da vida. Eu quero saber se esse estigma é o sentimento, né? Eu acabei não pesquisando, mas é o que vem do passado, é as coisas do passado? As mazelas, né? As coisas que nos feriram, que eu penso isso, né? Os estigmas, as coisas difíceis, nós não temos que ficar lembrando disso. A gente tem que olhar para o alvo e prosseguir, né? A Bíblia diz isso, deixa para trás as coisas, né? Ruins, o seu pecado, o seu passado, eles não te definem mais, né? Você agora, você que está aqui e que aceitou Jesus é nova criatura, e você que não aceitou, você tem a oportunidade de fazer isso, né? De reconhecer nessa noite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deixar as coisas velhas para trás, deixar os estigmas da vida para trás, não ficar se lamentando. Quantas pessoas a gente conversa e elas se lembram de perdoar uma pessoa, se lembram de perdoar? Não, ficam falando de tal pessoa que fez mal para elas no ano de 1967, né? Deixa para trás, segue, né? Perdoa e segue a sua vida, né? Então, deixar para trás, no meu modo de ver, é isso, né? É olhar para o alvo, Sim. olhar para Deus e seguir adiante, né? Porque quanto mais você fica olhando para o passado ou apegado às coisas que te magoaram, que te machucaram, né? Todos nós temos desafios, todos nós fomos feridos um dia, todos nós fomos, alguém nos magoou um dia, todos nós passamos por traumas, todos nós enfrentamos situações difíceis, mas tem aqueles que ficam presos a isso e tem aqueles que se libertam e que deixa ir, né? Deixa ir. E, assim, esse capítulo, ele falou muito comigo, que eu sinto que eu estou vivendo o processo até dessas oito oportunidades que ele colocou aqui, né? Esse conhecer o homem de Deus excepcional, que isso vem também mexendo muito no meu coração. Porque, às vezes, eu quero deixar até um recado para as mulheres, porque eu sinto isso, que eu vou conhecer o homem excepcional da minha vida, e para você também não ter pressa, né? Se alguma mulher for assistir gravada e é solteira, não tenha pressa, porque às vezes às vezes não, o tempo todo o mundo, ele está jogando pessoas para nós mulheres, tá pegando o homem que a sociedade quer pra gente, mas Deus tem uma pessoa pra gente. E Amém. aquela pessoa é Isso aí. excepcional. E eu passei por uma experiência
tão extraordinária. No momento eu fiquei frustrada, mas eu não estava preparada para a oportunidade. Mas eu passei por uma experiência de uma pessoa sondar o meu coração. Depois que eu fui observar que era um sondar o coração, entender, foi onde eu fui aprofundar mais a palavra de Deus. De qualquer forma, é uma oportunidade. Então, que você, mulher, espere essa oportunidade. Eu falo também porque eu quero frisar isso no meu coração, porque eu quero esperar a minha oportunidade certa da pessoa Certa. excepcional que Deus tem para o meu coração. E que você Amém. também espere. Amém. Eu sou muito grata por esse momento. Glória a Deus, gente. É isso. Nós falamos essa noite sobre reconhecer uma oportunidade de ouro. Eu quero agradecer, minha amiga, a sua participação aqui comigo nesta noite. Foi uma noite muito preciosa, de muitos ensinamentos, né? Antes da gente ensinar as pessoas, antes da gente passar para as pessoas, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Então, muito Amém. obrigado pelo seu sim, né? Espero que a gente possa fazer outras lives. A Paula falou lindas. Muito obrigado, Paula, querida. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta live. E essa live vai ficar gravada no meu Instagram, no da Evânia, e também no meu canal do YouTube, Renata Wolff. Deus abençoe sua vida, que você tenha um resto de semana abençoado. E até a semana que vem, terça que vem, às 20 horas e 5 minutos, que nós falaremos sobre o capítulo 11º do livro A Lei do Reconhecimento. Amém. Deus Gratidão. Boa abençoe. noite a todos também. Que o Senhor abençoe cada um e que o Espírito Santo conduza a mente e o coração de vocês. Amém, Beijo. Evânia. Deixa E eu. gratidão, amiga, pela oportunidade. Eu que agradeço. Vamos bater uma foto? Deixa Vamos. eu. Deixa eu. Eu queria tirar os comentários. Eu não lembro onde que tira aqui. Desativar comentários. Vamos bater uma foto, nossa. Aê! Deus abençoe. Tchau, Amém. tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.